Descomplicando o sourdough. Esse vídeo é uma tentativa minha de deixar mais fácil esse processo e espero que dê tudo certo. E bom sourdough! Vou começar a mistura do pão. Então, precisa de balança, uma cumbuca grande, o negocinho de mexer que é um, sei lá, um folho de pão. O starter, que tá ativo e crescido. O meu tava até aqui em cima, mas daí o Tom quase derrubou, aí ele deu uma baixada. Mas ele ainda tá super bom. Acabou de acontecer isso. E trigo que seja unbleached, pode ser farinha de pão ou a de all-purpose com a proteína alta ali. E água, eu aqueci aqui ela um pouco morninha. Ela, tipo, dá pra colocar o dedo dentro e tal, mas é o que precisa. Agora, espero que dê pra ver. Tá zerado. A gente começa com 250 gramas de starter. No peak, que é quando tá grande. Ou depois que ele já baixou um pouquinho, que daí significa que ele vai crescer bastante quando você bota o trigo e água. Que é como se você estivesse dando alimento pra ele de novo, né? Um monte de alimento, na verdade. Que é o trigo e a água, que é a base do starter. Aí, 250 tem aqui, 0, e eu vou misturar a água. Água morninha, 315 gramas. Que é bem difícil, porque a água, ela sacana. Coloca um pouquinho dentro, tipo, já deu. Passei. Dei 320, mas tá tudo bem. Ó, fica assim. Aí, esse é o momento que a gente vai dar uma mexida. Deixa eu tirar a coisa. Dar uma mexida para que o starter entre nessa aguinha e se dissolva bem. Eu gosto de dissolver ele bastante, assim, tipo, de virar essa água bem coisinha, assim. Porque daí quando coloco o trigo, que é o próximo passo, ele tá mais, tipo, fica bem separado o que é trigo e o que é starter. Pode ser coisa da minha cabeça? Provavelmente sim. E essa é uma receita pra beginners, né? Porque geralmente as pessoas não colocam tanto starter. Mas a gente quer que o nosso pão cresça e ele cresce até na geladeira, então não precisa estar, tipo, na temperatura ambiente cuidando, porque o crescimento é uma das pilhas que, tipo, pode dar ruim. Se você deixou crescer demais, depois ele murcha, sabe? Então, ó, esse aqui, tá ótimo. Então, vou pesar de novo. Deixa eu botar ali. Deixar zerado até... Zerou. Agora a gente vai colocar 550 dessa farinha. A receita que eu tinha visto era, tipo, 250 de uma farinha de trigo e 300 e poucos de farinha normal, de all-purpose. Eu fui direto nessa aqui e deu boa. Então, 550. 450. É. E 2 colheres de chá, né? 2 teaspoons of sea salt. Então, eu vou pegar a teaspoon. Por que a gente não quer misturar tudo de uma vez? Porque se o sal entra em contato no começo ali com a água, eu vou colocar o sal no meio do trigo, assim. Deixa eu fazer um buraquinho aqui. Se eu coloco o sal direto em contato com a água meio que fica talhada, assim, meio estranho. Então, aí, ó, tá ali o sal no meio. Agora, quando mistura, não dá nada. Com esse negócio, já dá pra tirar da balança de baixo. Porque essa é a receita base. Agora vai mexendo. Parece que não vai dar certo, fica bem durão. Ó. Parece que não vai dar certo. Mas eu já vou mostrar que vai. E às vezes, na primeira misturada, assim, fica tudo feio. Parece que não vai, tipo, não tá certo.
Mas, depois dessa etapa aqui da mistura, a gente faz stretch and fold, que é o esticar e dobrar, não sei como é em português. Mas isso faz com que o pão fique macio e que daí, tipo, a massa realmente fique bonita, sabe? Então, no começo ela fica meio bolotuda, assim, estranha. Claro, eu vou mexer aqui até ela se encorpar uma na outra aqui, né? Ficar, tipo, bem encorpado. Agora já tá tudo mais encorpado. Aí, terminando essa etapa, a gente não quer tirar a umidade dessa massa. Então, tem que tampar com uma toalha úmida ou um papel, um plástico filme e a toalha. Só pra garantir, assim, sabe? Eu tava fazendo com plástico filme, porque depois eu uso esse mesmo plástico na hora que vai pra geladeira. Antes, é assim, ó. Ela não tá bonita, mas ela vai ficar bonita. Já vão ver. Aí, ó, eu vou cortar o plástico aqui. Coloco aqui em cima. E daí essa toalha eu coloco ainda em cima também. E daí dá pra só pegar, umedecer essa toalha e botar também. Mas eu acho, não sei, eu fiz os dois, deu certo. Agora a gente vai botar meia hora. Meia hora a gente vai começar com o primeiro stretch and fold. São 4 no total. Valendo. Ó, primeiro stretch and fold. Lavar a mão. Ele tá mordendo, né? As mãos úmidas. Ó, a massa tá assim. Pega. Desgruda ela dos cantos. Tá meio seca, acho que eu tenho que... Talvez umedecer o pano também. Ó. Esticou. E dobrou. E aí do outro lado. Esticou. E dobrou. Olha como ficou mais bonito. Agora a gente tampa de novo. E faz o mesmo esquema. Meia hora aqui. Acabei não conseguindo gravar os stretch and folds próximos, que foram 3, né, depois daquele, porque era muito tarde e aí, enfim, no meio estávamos dando banho no Tom e enfim. Acabou que assim, é a mesma coisa. Você vai fazer meia hora, cada um. E aí, o que eu tô fazendo agora é quando acabou o último, eu esperei mais meia hora e aí eu tô esticando ela pra colocar o queijo. Esse é o momento das inclusions. Então você pode colocar aí bacon, o que a sua criatividade mandar. Eu adoro com tâmaras e bacon, porque daí fica doce e salgado junto, sabe? É muito bom. Aí você vai só esticar assim, na mão mesmo, com as mãos úmidas, sempre mexendo com a mão úmida. Coloquei trigo na bancada. E daí estica, faz tipo um quadrado e coloca as inclusions nessa massa. Depois você vai dobrar, colocar mais, que é o que eu vou fazer ali. E fazer o formato para colocar no Benetton. O Benetton é aquela, tipo uma cumbuquinha de bambu, assim, né, que tem um tecidinho. Para você preparar o Benetton, para não grudar a massa nele, a gente usa um pouco de farinha de arroz, porque ela deixa o pão bonito. E também não gruda no tecido. E aí você vai colocar o pão depois de você conseguir enrolar ele bem bonitinho. Esse que eu tô fazendo agora é esse enrolar, que é fazer o molding. E você pega junto as duas mãos e daí puxa a massa pra você. Tem bastante vídeo na internet explicando como faz. Mas é mais de prática, assim. Você faz uma bolinha e vai puxando. Cada vez que você vai puxando, parece que a massa vai trabalhando, ficando mais única, assim. Só uma coisa só. E não vai se abrir, né? Colocou ali no Benetton, tampou com o plástico filme que eu já tinha usado. E é isso, colocou na geladeira e deixa pela noite inteira.
O pão não cresceu super, mas cresceu um pouquinho. Bem pouquinho. E agora eu preparei aqui embaixo esse daqui, um parchment paper. E aqui tem meu scoring. Será que vai dar? Vou fazer aqui. E aqui eu coloquei nesse negocinho farinha de arroz. Porque daí fica... A farinha de arroz faz com que fique aquele branco bonito, sabe? Que fica no pão. Aí a ferramenta de scoring que vem do kit é uma bosta. Nunca consigo colocar a blade aqui, fica torta. Então eu só uso a blade, tem que cuidar pra não se cortar, né? Que é um scraper. E daí você faz o desenho. Quando o pão fica na geladeira, pra crescer, ele fica bom porque ele fica denso. Então quando você faz o corte, fica bonito o corte. Se por acaso você não deixa na geladeira, deixa ele crescer, tipo, a gente tinha tempo, né, a noite inteira. Mas se por acaso a gente fosse deixar crescer no calorzinho, assim, e não colocasse na geladeira, quando corta, ele faz assim, tudo bem, né, depois ele entra na forma e fica tamanho, mas assim fica melhor de cortar. No meio hoje. Vou fazer um corte maior no meio, ou do lado, né, enfim, você tem um monte de padrão de corte. Mas um tem que ser maior porque é o que ele vai usar pra crescer. Como eu coloquei queijo aqui dentro, fica mais difícil de cortar profundo, né? Mas eu fiz meio que duplo, assim. Eu cortei primeiro uma vez, depois eu cortei de novo. Ó. Agora eu vou fazer os bonitinhos do lado. Ó, fiz só dois coisas de trigo aqui do lado e esse corte no meio. Aqui tá pré-aquecendo, às vezes eu uso 430, 425, a receita mesmo fala 450. Mas eu não gosto dele tão duro, a casca, por isso que eu diminui um pouco a temperatura. Aqui dentro tá o meu oven e eu vou tirar pra colocar agora. Ficou aqui pré-aquecendo uns 15 minutos, talvez, com a tampa, porque nós vamos usar a tampa agora. Isso é outra coisa, a panela de ferro aguenta mais calor, ou seja, o pão fica mais crocante, né? Mais dura a casca. Fechou. Agora vai 35 com a tampa. E depois os últimos 15 assim, tampa. Você costuma... Ah, pra... Meu! Porra! Primeira vez usando queijo, né? E é isso aí, esse pão ficou, por mais que eu tenha feito o scoring bem profundo, né? Várias vezes eu fiz o primeiro corte ali do meio. Ainda assim, ele deu uma rasgadinha do lado, eu vou mostrar ali. O pão ficou maciosaço, crocantíssimo. O queijo faz essa cara ali de cima e, enfim, tá uma delícia.